Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez e, em nome de Jesus, as aulas de agora para frente passarão a dar certo porque nós estamos adotando outra forma de colocarmos as aulas, né, de transmitirmos as aulas. Então, em nome de Jesus, estamos assim muito confiantes. Agora vou poder ficar um pouco mais concentrado. Aquelas coisas de ficar caindo, em nome de Jesus, não vai acontecer e vai dar tudo certo. Bom, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Quero agradecer a cada um pela paciência enorme que tiveram em continuar assistindo, em pegar a aula picada e ver e muitas vezes as minhas colocações ficavam um pouco dispersas, que eu ficava procurando, vendo se estava caindo ou não as coisas. Então, muito obrigado pela paciência. E creio que agora vai melhorar. Bom, oremos. Pai, em nome de Jesus, nós engrandecemos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos, Senhor, por cada detalhe que o Senhor tem honrado, cada luta e cada vitória que o Senhor tem dado. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, mostre-se forte nas nossas vidas. Derrama, Senhor, da Tua unção e da Tua graça sobre a vida de cada uma pessoa que assistir esse vídeo e que haja revelação para que o Senhor seja glorificado, Pai, que em verdade possamos conhecer o que é a igreja, conhecer os aspectos da igreja, entendermos um pouco mais sobre a unidade da igreja. Estamos entregues a Ti, reina sobre nós, e que todo atrapalho, tudo que não vem do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu vou dizer para os irmãos assistirem, ou ver se os irmãos interessam em assistir uma rixazinha entre católicos e protestantes, né, que está acontecendo agora, nesses dias. Tudo começou assim. Um senhor chamado Olavo de Carvalho escreveu um texto dizendo: "Por que não sou evangélico?" Aí um senhor, dono de um canal chamado Dois Dedos de Teologia, respondeu o Olavo, tentando, de certa forma, refutar os pontos que o Olavo colocou com respeito à igreja. E aí, depois desse vídeo, veio um outro senhor chamado Bernardo Kister, uma coisa assim, o nome dele refutando, né, ele juntamente com o Olavo, ele e o Olavo, basicamente, refutando refutando assim, claro, os pontos não foram totalmente colocados, a doutrina não foi verdadeiramente exposta, tá? Então não se pode dizer refutação, mas uma briguinha, né, uma pequena rixa. Então esse Bernardo Kister e o Olavo refutaram agora esse rapaz dos Dois Dedos de Teologia, que se chama Iago. E a gente tá avançando, eu tô observando essa discussão. O que nós estamos falando sobre a igreja é justamente para que nós possamos nos livrar desse tipo de desavença, desse tipo de erro grave com respeito à palavra de Deus, com respeito a quem Deus é, com respeito o que é a igreja, qual é a função da igreja. Então, assim, o que eles demonstram lá, de forma até intelectualmente elevada, é o que muitos de nós vivemos e lutamos, né, para defender. Mas, todas as vezes que nós agimos de forma a rachar a igreja, de forma a tomarmos um partido, como se ela fosse nossa, né? A minha denominação é a correta, não, é o católico que é correto, nós estaremos errados. Não se deve fazer isso. A igreja não tem esse fim. A igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja é dele, ele é o cabeça. Então, se vocês tiverem interesse, assistam essa rixa lá, essa briga entre eles, para os irmãos verem que enrascada que é esse tipo de coisa.
E acredito que, vendo essa rixa lá, os irmãos terão uma clareza maior do que nós estamos fazendo, do que nós estamos lutando para fazer. Bom, vamos ao nosso conteúdo propriamente dito. Na aula passada nós falamos sobre a igreja de Pérgamo. Eu quero falar novamente sobre a igreja de Pérgamo, assim, bem brevemente, bem rapidamente, para dar uma fixada no que eu disse na aula anterior, que ela ficou meio espaçada e por causa da dificuldade, ficou partida ao meio, por causa da dificuldade que tivemos com respeito à internet. Então quero ler novamente a igreja de Pérgamo e vamos só dar uma pincelada nela e vamos para a igreja de Tiatira, né? Onde nós estamos observando agora aspectos da igreja, coisas positivas e coisas negativas que existem ou que podem existir dentro do que é chamado igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro da cristandade, né? Vamos colocar assim. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Isso nós já falamos. Essa é a forma que Deus se apresenta a esta igreja, né? A essa igreja. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então, essa igreja aqui, como nós falamos, alguns estudiosos irão datar essa igreja aqui, ou o início dela, na época de Constantino, né? Onde estava o Estado forte, querendo dominar, querendo crescer, né? Todo o sistema político. Então vai dizer que essa igreja, ela estava onde habita Satanás. Olha, verso 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que está no trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Então, mesmo estando nesse lugar, a igreja do Senhor não negou a fé e não negou o nome. Ainda nos dias de Antipas, nós falamos que Antipas nós não encontramos na história, né? Pelo menos eu não encontrei, mas uma tradução literal do nome dele seria contra tudo, antipaz, né? Contra tudo, minha fiel testemunha, contra todo esse sistema, né? O qual foi morto entre vós, e o Senhor afirma novamente, onde Satanás habita, né? Então essa igreja, mesmo estando onde estavam os tronos de Satanás, ela ficou firme no Senhor. Não abriu mão da palavra do Senhor, nem da fé. Esse depósito que havia na igreja de Pérgamo ficou totalmente limpo. Ele não foi contaminado, né? E na igreja de Pérgamo nós teremos as coisas positivas que nós devemos aprender, que devemos caminhar, e nós veremos também pontos negativos que ela permitiu que ficasse misturado com o real depósito da igreja, que o Senhor deu à igreja. Não podemos deixar essa mistura acontecer. Vamos lá, verso 14, o Senhor vai começar a falar sobre isso. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. O Senhor Jesus disse que são poucas coisas. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Nós vimos na nossa aula anterior sobre essa doutrina de Balaão. Nós vimos no capítulo, em Números, capítulo 25, que é onde Balaão coloca as armadilhas para que o povo de Israel caia. E nós só vamos descobrir isso em Números, capítulo 31, versículo 16 a seguir. Doutrina de Balaão. Nesse momento, as pessoas começaram, parte da igreja se permitiu seduzir ou se misturar com mundanismo, com poder político, com Balaão. Olha só, Balaão, Pedro vai dizer que Balaão amou o preço da injustiça. Balaão, ele usou
do seu poder de profeta para lucrar, para ter benefício próprio. Então, nesse momento aqui, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e fornicassem. Todas as vezes, irmãos, que a igreja se juntar com o mundo, voltando um pouco, Pérgamo significa casamento, né? Nós falamos na nossa aula anterior, casamento. Então, todas as vezes que houver esse casamento entre mundo e igreja, saiba, isso é prostituição. Está errado, não pode haver. A igreja é a noiva de Cristo. Igreja se casando com o mundo, inadmissível, não deve acontecer. Tendo benefício próprio, usando do seu poder para se articular com príncipes, com reis, que foi o que Balaão fez. Né? Então nós devemos ter muito cuidado com isso, nós não devemos permitir que isso venha macular o verdadeiro tesouro que há na igreja. Por isso devemos caminhar conforme o Senhor quer que caminhemos. Licença. Vamos lá. Continuando. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Nicolaítas nós falamos na nossa aula anterior que é nicos e laicos, né? É o quê? É a junção de duas palavras, que é aqueles que dominam sobre os comuns. Então criou uma espécie de uma casta de sacerdotes que dominava sobre as outras pessoas, de forma que houve uma divisão. Eu cuido das coisas de Deus e você cuida das coisas seculares. Então quem ouve a Deus? Eu ouço a Deus e vocês. Vocês simplesmente ouvem o que eu disser sobre Deus e vocês acatem e pronto. Nós vamos ver que isso vai se aprofundar na igreja de Tiatira daqui a pouquinho, hein? Então vamos lá. Só repassando, porque a aula anterior ficou muito conturbada. Então, paciência, hein? Vamos lá. Assim tens também o segue a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. O que aconteceu na época de Constantino, né? Historicamente, nos registros históricos, quando nós observamos, é a primeira vez que nós vamos ver os crentes, os líderes, os sacerdotes de Cristo serem assalariados do Estado. Então, o imperador assalariava as pessoas, os padres, bispos e todo mundo, e dessa forma ele quem mandava. Era uma espécie de emprego, era simples assim. Muitas vezes nós achamos isso positivo, mas não é. Sempre que houver um casamento entre a igreja e o mundo, não é positivo. A igreja está sendo maculada. Vamos lá, o depósito da igreja, né? Verso 16. Arrepende-te, pois, quando não, brevemente virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esse maná escondido, irmãos, ele está dentro da Arca da Aliança. Quando Deus mandou que fizesse o templo e que fizesse a arca, ele colocou algumas coisas dentro da arca. Entre essas coisas está o maná. Esse maná está escondido dentro da aliança, é o alimento da comunhão de Deus. E essa pedra branca é o fruto de nós nos alimentarmos disso e vivenciarmos, de experienciarmos de forma própria da vida cristã. E só quem experienciou, quem viveu, quem habita, quem mora onde
onde o próprio Satanás habita e sustenta o nome do Senhor, sabe o que passou. Então há escrito nessa pedrinha branca, né? Olha só, dar-lhe uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Só você sabe o preço que pagou, só você sabe o tamanho do galardão que você está recebendo. E aí vai. Bom, chegamos à igreja de Tiatira. A palavra Tiatira significa sacrifício de perfumes. Essa igreja é uma igreja cheia de sacrifícios. Vamos lá, vamos ler então a igreja de Tiatira. Aliás, antes disso, então o que nós vimos com a igreja de Pérgamo? Não pode haver casamento do mundo com a igreja. Não deve. Não pense que você está entrando na política, que os cristãos estão dominando, estão se impondo através de política, através da força, através do número. Que isso seja positivo. Não é. Que a igreja está lucrando, que a igreja está conseguindo colocar os seus próprios interesses em evidência, através de qualquer coisa que não seja por meio do próprio Deus. Então isso não deve acontecer conosco. Esse casamento, esse desejo, esse anseio de sermos aceitos e de formarmos uma parceria com o mundo. Então vamos continuando. Tiatira, sacrifício de perfumes. Vamos lá. Verso 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comem dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda rins e corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei. Mas o que tendes, retenho, até que eu venha. Isso aqui é um ponto importante. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, Tiatira. Olha como Deus se apresenta a Tiatira. Olhos de fogo. Então Deus está vendo, como ele mesmo diz. E bronze na Bíblia sempre vai falar de julgamento. Bronze fala de julgamento, prata fala de redenção e ouro fala de divindade. Então sempre esses metais estão associados a essas respectivas coisas ditas anteriormente. Bom, vamos lá. Vamos lendo novamente e eu vou pausando. Nós vamos pausando, né?
Verso 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Nesse ponto aqui, irmãos, como exemplo assim mais fácil de haver uma percepção da nossa parte, nós temos a Igreja Católica Romana, né? Dentro de tudo isso que nós vamos dizer, se nós observarmos, é fácil de nós percebermos que isso aqui, que a Igreja Católica Romana enquadra muito nisso aqui que nós vamos dizer. Só ela? Não. Como a gente já disse anteriormente, a Igreja não é uma instituição. A Igreja, sim, ela é uma instituição, mas ela é uma instituição divina. A Igreja não é dividida em instituições. Então, essas características que estão sendo apresentadas aqui, elas estão disseminadas, elas podem estar, né, Deus queira que não, Deus nos livre disso, na Igreja de forma completa. Aqui ele está falando sobre localidades, tudo isso nós já conversamos anteriormente. Então vamos lá. Eu conheço as tuas obras. As obras, então, positivas. E o amor? Sim. E o serviço? Sim. E a fé? Coisa boa. E a tua paciência? E que as tuas obras são maiores que as primeiras. Então, sim. Em todo o tempo, vamos dizer da Igreja Católica Romana, nós podemos perceber isso e ver isso claramente na vida das pessoas, na vida dos santos, né? Que viveram, que estiveram dentro da Igreja Católica. Vamos continuando. Tamanhas obras. Como a gente já falou anteriormente, nós estamos sob os ombros de pessoas dessa denominação, vamos dizer assim. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Bom, vamos abrir agora 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. Estamos chegando lá, hein? 1 Reis, capítulo 16, gente. Versos 30 a 34. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. O que ele fez, né? E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Amém. Até aqui. Licença. Então aqui está falando daquele momento lá. Então essa Jezabel aqui, ela era filha de um Sidônio lá, né, do rei dos Sidônios. E o rei Acabe foi lá e tomou ela como esposa. E adorou a Baal. Então vamos voltar agora para o livro de Apocalipse.
Só para a gente citar e a gente ver quem era essa pessoa e por que Deus está falando sobre ela aqui. Então vamos lá. Mas tem um pouco de coisa contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Então, Jezabel fez com que o povo de Deus, olhando lá no Velho Testamento, tá? Jezabel fez com que o povo de Deus colocasse dentro do arraial de Deus, dentro da sua estrutura, um Deus a mais, né? Que é Baal. Por que isso? Nós já vimos parte disso na igreja de Pérgamo. Porque o povo de Deus queria mais poder, queria uma melhor colocação dentro da sociedade, dentro da estrutura que regia aquele momento. E com isso, essa Jezabel bagunçou toda a estrutura. Como os irmãos viram, de forma que o Acabe fez pior do que todos os outros reis que houveram em Israel. Mais irritou o Senhor. Então isso aqui não é brincadeira, nós devemos ter muito cuidado com isso aqui, para que nós não falhemos diante de Deus com respeito a esse quesito. Então vamos lá. Jezabel introduziu os deuses gentios ao povo de Deus. O que significa isso para nós hoje? O que significa isso na vida da igreja? Voltando ao que nós falamos anteriormente, é necessário que nós não misturemos com o mundo. Mas os deuses gentios, eles são tudo que os gentios querem, tudo que os gentios adoram. Não necessariamente a Ave Maria ou o santo, seja o santo qual for, não está falando especificamente disso, mas, quando eu digo da Igreja Católica, mas estamos falando da idolatria dos deuses gentios. O que é que os gentios buscam? Os gentios buscam exatamente o que nós vimos lá na igreja de Pérgamo. Lucro, mundanismo, satisfazer seus interesses, seus deleites, serem poderosos politicamente, né? E Jezabel, aqui, ela consegue introduzir isso, dada a motivação do povo de Deus lá. E aqui tem uma coisa muito séria. Jezabel, nesse contexto aqui que nós estamos vendo, vai tratar da igreja decaída. Porque é uma mulher profetizando. Uma mulher que se diz profetiza, né? Irmãos, é muito importante nós entendermos que a igreja, ela não tem nada a dizer. A igreja, ela precisa apenas refletir. Toda a autoridade que existe na igreja é uma autoridade delegada. Ela precisa refletir o caráter e a vida do seu noivo. O que o Senhor está dizendo aqui é que tem o conta de, lembrando que é a igreja de Tiatira, mas ela tem dentro dela uma que se diz profetiza e que insere deuses estranhos, deuses que eu disse anteriormente, lucro, articulação política e tantas coisas. O que caracteriza isso? Como eu disse anteriormente, só para alinhavar o assunto, eu fiz essa pequena digressão, só para alinhavar o assunto aqui novamente, a igreja, ela não deve dizer, mas aqui tem uma mulher que diz. E ela dizendo, ela vamos ler o texto que é mais rápido, eu busco as palavras, mas elas somem às vezes. Ensinar e enganar os meus servos. Essa Jezabel, ela ensina e engana o servo de Deus.
Todas as vezes, irmãos, que a igreja começar a falar demais, saiba, não é Deus falando. Quando a igreja começar a tomar atitudes para facilitar as coisas, atitudes para se tornar mais fortes, atitudes que são contrárias à doutrina de Deus, é simplesmente a mulher falando. Houve um momento na história em que a Igreja Católica se viu cercada pelo islamismo, pelo protestantismo e pelo imperador. O imperador propôs a seguinte condição: ou vocês tomam a atitude de guerrear juntamente conosco contra o Islã, contra tudo que estava acontecendo que era contrário a eles ali, ou nós colocaremos outra religião para ser a religião oficial do Estado. Com isso, a Igreja Católica decidiu, né, lutar em favor e tomar posição em favor do Império, para se manter como religião estatal e para se manter forte politicamente. Então, a igreja, irmãos, ela não deve dizer. Hoje nós temos na Igreja Católica um negócio muito terrível, que é a teologia da libertação. Nós temos na Igreja Evangélica hoje uma coisa muito terrível também, que é a teologia da missão integral. Essas duas teologias têm o que em comum? Elas decidiram tomar como lente, assim, isso abertamente, isso eles dizem abertamente, tomar como lente o marxismo para avaliar a Bíblia. E não a Bíblia pela Bíblia, ou a Bíblia segundo o que o Senhor coloca, o que o Espírito Santo de Deus direciona. Mas eles fizeram do marxismo a lente. Isso eles dizem abertamente. O que é isso, irmãos? Isso é a igreja falando. Isso é a igreja decidindo por si. Qual é a forma de nós levarmos o Evangelho? Nós levamos o Evangelho com oração, com pregação, com a genuína palavra de Deus. Não, mas deixa eu te dizer, Acácio, tem um jeito agora que é muito mais legal, é muito mais macio. Tem um jeito de louvar que é muito mais tranquilo, que é muito mais acessível. As pessoas elas acessam com facilidade. Isso é comprovado psicologicamente, isso é comprovado pela psicologia, que se você cantar músicas assim que se pareçam mantras, as pessoas entram mais. Se você colocar um som, um pad, né, aquele som de piano, de teclado, fica... né, aquilo funciona na cabeça da pessoa de forma que ela aceita melhor Deus. Na pregação, você coloca alguém tocando um piano, uma música assim bem light, bem doce. Aí quando o pastor fica mais enérgico, você coloca uma parte mais pesada, coloca umas dissonâncias, porque tudo isso vai funcionar na cabeça da pessoa que está ouvindo e vai dar certo. Isso é psicologia. Então Deus não disse, mas nós como igreja podemos dizer, porque nós temos essa autoridade, né? Então nós podemos agir dessa forma. Então, irmãos, devemos ter muito cuidado com isso. Voltando lá um pouquinho, muitos acreditam que a igreja poder se articular e se mostrar poderosa e impor os seus dogmas, impor as suas condições à sociedade, que isso seja positivo, que isso seja Deus agindo, né? Uma sociedade cristã. Deus não veio para salvar a sociedade. Deus não veio para salvar o país, Deus não veio para salvar uma nação. Deus veio para salvar indivíduos e formar nesses indivíduos a sua igreja, a sua noiva. Eu vou dar um exemplo sobre isso. O que
significa, o que é o casamento? Né? O casamento é o momento em que nós... Licencinha. O casamento é o momento em que nós decidimos estar com outra pessoa e que Deus disse que deveria ser assim. Portanto, né, deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á-se o homem e a sua mulher e ser-lhe-ão, a partir desse momento, se tornarão uma só carne. Tá bom, isso é religião, isso tá bom, tá lá. Seria tão bom se o Estado assumisse essa postura. Então, através de leis, através de uma série de coisas, nós conseguimos fazer isso. Então, a responsabilidade e a vida do casamento e o casamento como instituição divina deixa de existir. E passa a existir apenas uma regra do Estado, né? Então agora você vai se casar com essa pessoa aqui e o Estado é quem vai administrar o casamento, né? Então o Estado vai montar agora alguns contratos, né? Alguns contratos. O Estado vai montar agora algumas sanções, vai estabelecer as regras. Percebe que saiu da mão de Deus e entrou na mão do Estado? E você acredita piamente, ou nós podemos acreditar piamente que, nossa, que coisa boa, avançamos. Nossa, agora o Estado assumiu o casamento cristão. O Estado impediu o casamento de determinada forma, ou de... Esse ponto que eu estou dizendo é um ponto bastante amplo e em nome de Jesus eu quero que os irmãos pensem sobre ele. Nossa, que coisa boa, que bênção. A irmã fulana agora ela está na Sony Records. Agora ela está na Globo, agora ela faz parte ela está gravando os seus CDs na Rede Globo de televisão. A Rede Globo interessou. É Deus agindo, irmãos. É Deus agindo. A Rede Globo, o SBT, estão todos interessados na palavra de Deus. Por quê? Porque nós cristãos estamos nos tornando tão fortes e eles precisam da gente. Então, que glória a Deus, que coisa boa. A igreja por muito tempo pensou assim, e essa Tiatira aqui pensou dessa forma. Estava inserido nisso aqui. Irmãos, não, em nome de Jesus, nós não podemos cair nisso. Nós não podemos querer que as coisas mais elevadas de Deus se tornem propriedade do Estado. Por quê? Quando se torna propriedade do Estado, se esvazia totalmente o valor divino daquele sacramento ou daquela ordenança de Deus. Esvazia-se. Agora é outra pessoa quem está coordenando. Aí o irmão vai gravar o CD lá na igreja não, na Rede Globo, e você acredita piamente que a Rede Globo está permitindo que ele faça tudo corretamente, que a Rede Globo não tem o mínimo interesse em atrair as pessoas, não para ouvir a música dele, não para apenas ganhar o dinheiro dos cristãos e investir em todo tipo de porcaria. Ele também está interessado em que os cristãos vejam a novela, que os cristãos vejam e se aproximem, que haja um casamento, que se torne mais pérgamo a relação. Uma parceria. Então, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre disso. A igreja não pode falar. Irmãos, observe se Deus está falando. Se é apenas a igreja com qualquer tipo de estratégia, muito, muito, muito cuidado. A igreja, o poder que existe na palavra de Deus, que existe na igreja, esse poder emana do próprio Deus.
Igreja, não fale. Se você começar a falar, vai dar errado. Entende o que eu estou dizendo? Isso é uma figura de linguagem. A igreja começar a decidir, tá? A igreja começar a tomar as rédeas das coisas e se adequar dependendo das circunstâncias que são colocadas a ela. Vamos lá. Que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Enganar. O que está acontecendo é engano, é a igreja fazendo isso engano, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Para comer, para que comam desse prazer, para que comam desse lucro mundano, para que comam desse poder político. E fornicarem, prostituir, essa mistura não deve haver, irmãos. Devemos ficar longe disso. Vamos lá. Olha o quanto Deus é sério aqui. Ele se apresenta como olhos de fogo, ele está vendo, né? E pés de bronze polido. Verso 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Os que adulteram com essa igreja de Tiatira, com esse molde da igreja, que eu estou citando a igreja católica, mas porque isso é mais patente aos nossos olhos, observando historicamente, né? É mais fácil. Quando a gente pega a revolução, não. O Martim Lutero, por exemplo, o que foi uma grande força para que ele conseguisse montar a reforma? Força política também. Então, devemos tomar muito cuidado, porque começa de uma forma e de repente começa a entrar essas coisas e você fala, nossa, é muito de Deus isso que está acontecendo. E na verdade não é, é uma mistura errada. Então vamos lá. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda rins e coração. Motivação. Coração, os irmãos sabem o que é rins também. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Lembra lá que a Bíblia fala? O fundamento é Cristo. Você pode construir sobre ele feno, palha, madeira, ouro, né? Um montão de feno, de palha, de madeira, isso você consegue rapidamente. Mas quando coloca fogo, isso acaba. Prata, ouro, pedras preciosas, isso é um pouco mais complicado. Mas é isso que nós precisamos fazer. Então vamos lá. Verso 24. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos que não têm essa doutrina de Jezabel, essa doutrina que ele vai dizer aqui, né? E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Irmãos, nós estamos cercados por pessoas envolvidas com esse tipo de coisa, mas o que nós temos, precisamos reter até que o Senhor venha. Verso 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações.
Irmãos, isso é maravilhoso, porque aqui é o primeiro momento em que o Senhor vai falar sobre poder sobre as nações. É o momento que se inverte as coisas, é o momento em que ele vai falar que, né, até que eu venha, e ele vai dar poder sobre as nações. 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Olha, irmãos, que nível, que bênção. Que glória isso, irmãos. Como o próprio Cristo recebeu de seu Pai. Verso 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estrela da manhã. Estrela da manhã, ela acontece num momento bastante escuro e só quem está de pé, madrugando, é que pode vê-la. E que pode possuí-la, né? Tê-la, como aqui está dizendo. Então isso tem um significado muito importante para nós. O sol da justiça, que vem após a estrela da manhã, quando dá 6, 7, 8 da manhã, o sol vem que vem. Né? Sol da justiça, todos verão. Mas a estrela da manhã cabe a nós, para termos essa graça, cumprirmos o propósito de Deus para a igreja. Irmãos, você como igreja, ouça o que o Espírito diz e só repasse o que o Espírito diz. Não se envolva em estratégias, em ótimas ideias. Não, mas eu tenho uma ótima ideia. Não, segundo o psicanalista tal, existe uma ótima ideia. Pastores, irmãos, pastores renomados se associaram com coisas tão terríveis. Pastores disseram que o caminho que Deus fez para a limpeza espiritual de irmãos é a psicanálise, onde você se analisa interiormente. Então, irmãos, muito, muito, muito cuidado com isso. E que em nome de Jesus possamos ser igreja gloriosa. Irmãos, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.